Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma bênção, uma alegria estarmos aqui na nossa reunião online deste domingo. E com certeza o Espírito Santo irá falar com cada um de nós nessa manhã. Vamos iniciar a nossa reunião com uma oração com a soldada Yara. Deus abençoe. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por cada um de nós. Somos gratos, Senhor, porque diante de uma situação tão difícil da qual estamos vivendo, aqui no Brasil e no mundo, o Senhor tem cuidado do seu povo, Pai. Obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor nos dá a coragem para prosseguir, Pai. Nos ajuda a permanecer firmes e fiéis à Tua vontade, Pai. Nos dá a humildade, Senhor, de trabalhar na Tua seara e fazer o nosso melhor para Ti, que tem feito sempre o melhor para cada um de nós. Nós somos muito gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do seu povo, o Senhor não tem deixado nada nos faltar e o Senhor nos ajuda dia a dia, Senhor Deus, a ser um testemunho vivo do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor. Obrigada por esse culto. Obrigada, Senhor, porque nós podemos estar hoje na Tua casa, Senhor Deus. No primeiro culto presencial, depois de tanto tempo longe, Senhor, da Tua casa. Apesar de que a Tua igreja, ela está presente, Senhor Deus, online também. E isso também foi uma bênção nesse tempo, Pai. Nos ajuda a continuar levando a Tua palavra a todas as criaturas, Senhor Deus. Nos ajuda a ser instrumentos da Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 ao 20. Mateus, capítulo 28, versículos do 16 ao 20. A leitura será feita na edição revista e corrigida. Jesus aparece aos seus discípulos na Galiléia. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nós vamos aprender por meio deste texto sagrado sobre a constante presença de Cristo em nossa vida. Essa promessa que o Senhor Jesus fez em Mateus, capítulo 28, versículo 20, é sem dúvida um dos mais importantes legados que ele deixou para a sua igreja. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Não há só um dia que ele esteja ausente. Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Meus irmãos, a seara do Senhor é grande. E a seara do Senhor precisa de soldados valorosos, engajados na seara. E como diz o versículo 19, ide, ensinai todas as nações. Vamos cantar o coro de número 409, ou melhor, o cântico de número 409. Eu quero trabalhar por meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero de Jesus falar, o Evangelho espalhar na seara do Senhor. Trabalhai e orai na seara do Senhor. Meu desejo é orar e por Cristo trabalhar na seara do Senhor. Cantemos.
Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero de Jesus falar, o Evangelho espalhar na seara do Senhor. Trabalhai e orai na seara do Senhor. Meu desejo é orar e por Cristo trabalhar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar. Aleluia! Conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Cantemos. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhai e orai na seara do Senhor. Meu desejo é orar e por Cristo trabalhar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar na seara do Senhor. Aleluia! E que isso seja uma verdade nas nossas vidas, que nós possamos ser obreiros de valor para espalhar o Evangelho a toda criatura. Cantemos. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar na seara do Senhor. Trabalhai e orai na seara do Senhor. Meu desejo é orar e por Cristo trabalhar na seara do Senhor. Vamos ouvir a música Vem, esta é a hora de adoração, e logo após teremos a mensagem com o Major Juliano. Um bom domingo a todos, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.
Olá, meus irmãos. É muito bom poder participar com vocês desse culto. É muito bom poder compartilhar um pouco da palavra de nosso Deus. Eu quero comentar que eu achei muito interessante, né, estou achando muito interessante esse título quando tem começado as reuniões do Corpo do Bosque, né, Igreja Online. É um título bem sugestivo, é um título que nos traz, que nos faz pensar. Isso é muito bom. Talvez eu pudesse perguntar para vocês hoje, né, qual é o modelo correto da igreja? É a igreja online? É a igreja no salão? É a igreja nas casas? Isso dá uma boa conversa. Dá uma boa conversa esse tema. Eu queria compartilhar um pouquinho exatamente dessa palavra com vocês, e nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. E eu estava lembrando que certa vez alguém me disse algo após uma palestra, um treinamento que eu participei, e eu falei que nós podemos nos reunir nas casas, nós somos a igreja do Senhor, e não importa se nós estamos no salão, se nós estamos, né, no templo, ou nas casas, ou na rua. E agora talvez eu pudesse acrescentar online, né? Aí essa pessoa me falou que eu não deveria ter dito aquilo, que não estava correto. Enfim, talvez um ponto de vista diferente, uma interpretação um pouco diferente daquilo que eu falei. Eu não estou falando que não é importante estar no salão. Eu quero já ressaltar isso aqui desde já, né? Ter os cultos na igreja é muito bom. Nós nos encontramos, temos comunhão, nós podemos crescer juntos, aprender juntos, estando perto, mas isso não nos define como igreja de Cristo. Não é isso que nos define ser ou não ser igreja de Cristo. Então, quero mais uma vez ressaltar que é importante nós nos reunirmos no templo, mas essa não é a definição de igreja. É apenas mais uma ferramenta, como as redes sociais hoje. É uma ferramenta, né, elas são ferramentas importantes, como Facebook, Instagram, tantos outros, né, Twitter, tantas outras plataformas que podemos falar de Cristo, podemos espalhar as boas novas do Senhor Jesus nessas ferramentas. Eu quero convidá-los para que possamos ler Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20. Mateus 28, do 16 ao 20. Porque como nós estamos falando de ferramentas que Deus nos coloca nas mãos, né, não como modelo de igreja, mas sim como ferramentas, como o templo é uma ferramenta, ele não é a igreja em si. Nós estamos online, é uma ferramenta, não é a igreja em si. Mas nós podemos ser igreja em todos esses lugares. E de fato, como eu falei antes, eu gostei muito desse tema. Bem-vindo à igreja online. Nós podemos falar bem-vindo à igreja no templo, bem-vindo à igreja nas casas, bem-vindo à igreja na rua, nos parques, aonde quer que estejamos, nós podemos e devemos ser igrejas. Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20, diz o seguinte: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É uma promessa do Senhor Jesus. E essa promessa de estar conosco até o final dos tempos
ela está totalmente relacionada a irmos e falar de Jesus onde quer que seja online, seja aqui nos Estados Unidos, seja aí no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, seja na rua, seja na tua casa, seja na escola onde você estuda ou do trabalho aonde você está. Então nós temos lugares onde Jesus nos manda fazer discípulos, nos manda ensinar, falar da palavra do Senhor. E nós devemos falar sobre Jesus em todos os momentos. Eu não sei se vocês perceberam no texto, quando nós começamos a ler, no versículo 16, diz que alguns duvidaram. Jesus falou para os discípulos irem para um determinado monte. Eles foram, quando eles viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns estavam duvidando. Talvez isso tenha acontecido e acontece muito em nossos dias. Nós temos pessoas nas diversas denominações, incluindo nós, Exército de Salvação, aonde as pessoas estão reunidas, estão ali como igreja reunida do Senhor, mas elas continuam duvidando. Não declaradamente, porque simplesmente elas não fazem aquilo que Jesus nos pede para fazer, porque estão duvidando. Ou porque de alguma forma lhes ensinaram desse jeito. Por exemplo, me parece, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, me parece que para muitos a igreja é a liturgia do domingo, é estar no domingo ou qualquer dia da semana na igreja, no templo, e aquele momento se torna igreja, ou se tornou as igrejas para muitos, talvez por uma teologia equivocada, talvez por por um costume tradicional, e costume no qual eu costumo falar que alguns costumes da igreja se tornaram dogmas, não deveriam ter se tornado doutrinas, e eles acabam se tornando por um costume de ser realizado, de ser feito constantemente, e não faz parte das doutrinas que nós lemos na Bíblia, aprendemos na Bíblia, mas acaba se tornando doutrina, porque de tanto costume, ou de tanto ser usado, acaba se dizendo que essa é a verdade. E nós sabemos que não é isso. O ser igreja não está relacionado à liturgia, não está relacionado a qualquer outra coisa, a não ser ter Jesus em nossas vidas e compartilhar com os outros. Daqui a pouquinho a gente vai ler um versículo sobre isso. E, curiosamente, como todos sabem, o Covid-19 veio e nos impediu de estarmos no templo. Agora, por causa disso, nós deixamos de ser igreja? Por causa disso, nós deixamos de pregar a palavra de Deus? Talvez como possibilidades de pregação, de evangelização, tenha sido uma das coisas mais importantes que tem acontecido nos últimos tempos para impulsionar, para levar a igreja, de fato, daquilo que se diz muito, mas não se vive, que a igreja é de dentro para fora. Inclusive, muitos pregadores citam, a palavra eclésia no grego, que quer dizer de dentro para fora, mas simplesmente é citado, mas esse de dentro para fora é só da boca para fora, realmente, porque muitas vezes se querem as pessoas dentro das igrejas e não são estimuladas a pregarem o evangelho, a levar a salvação e a mudança que é essa salvação e a mudança que Jesus traz em nossas vidas. Então,
com esse terrível vírus que tem assolado a humanidade. Tristemente, milhares e milhares de pessoas tiveram as suas vidas ceifadas, pessoas morreram por causa disso e continuam morrendo. Talvez nos últimos 2 meses aqui, somente aqui na região de Los Angeles, tem morrido mais de 300 pessoas por dia. Isso dá, a cada 5 minutos, uma pessoa morre de Covid-19 aqui na região. Então tem sido terrível. E a igreja parou de se reunir no templo. Mas não deixamos de ser igreja. Então nós, como igreja do Senhor, nós devemos aprender com isso e nós devemos cada vez mais falar do Senhor, ensinar sobre Cristo, levar o Evangelho a outras pessoas. Tem no Congresso em 2000, no ano 2000, que aconteceu em São Paulo, onde o general John Gause esteve presente. E eu me lembro bem que, numa das pregações, ele disse que, como cristãos, como salvacionistas também, nós deveríamos fazer tudo para falar de Jesus, para que a palavra fosse espalhada. Se precisasse plantar bananeira, deveríamos plantar bananeira. Se precisar falar nas redes sociais, nós vamos falar. Se precisar falar nos parques, nós vamos falar. Se precisar falar nas casas, nós iremos falar. Se precisar falar no salão, nós vamos falar. Mas o fato é que Cristo nos convida para falar. Vejam bem, a palavra do Senhor, ela é semeada, ela é espalhada no mundo, independente de nós. Como podemos ver que as transmissões as online, elas, eu não sei, dobraram, triplicaram, não sei qual foi ou qual é a quantidade do aumento da pregação ou do uso de diversas plataformas nesse tempo de pandemia. Mas o fato é que, se precisar fazer isso, nós vamos fazer e estamos fazendo. Talvez não seja fácil para muita gente. Como para mim não é fácil estar falando simplesmente agora nesse momento com a câmera. Talvez muitas pessoas vão ouvir essa pregação, vão assistir essa pregação, mas não sabem o quão difícil nós estamos falando sem ninguém participando, sem ninguém dando um feedback, sem estarmos juntos. Mas não é isso que importa. O que importa, e aí nós temos que nos esforçar, se isso for difícil para nós precisamos fazer, nós precisamos ir, porque a promessa de Cristo, nesse texto que lemos, é que Ele vai estar conosco. Ele fala aqui, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. E o texto no finalzinho é completado, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, o Senhor nos convida para irmos, para fazermos. Ele nos convida para fazer alguma coisa. Nós devemos nos movimentar, nós devemos agir. E eu quero te convidar para que você coloque a sua vida nas mãos de Deus e haja, e faça, se disponha, esteja disponível para o Senhor, porque Ele vai fazer. Independente de nós, Ele faz. Em Atos dos Apóstolos, o capítulo 17, versículo 24, diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em santuário feito por mãos. Ele habita em você. Se você crer e confessar da sua boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. E você terá o Espírito Santo em você. E o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai ser contigo onde você estiver. E você vai ter condições de levar a palavra do Senhor. E eu repito, Ele faz independente de nós. Mas esse é um convite muito especial para fazermos parte
dessa bênção que é falar da palavra do Senhor. É muito bom podermos falar da salvação que somente Jesus traz. Tem um outro texto em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Ele nos convida, e ele diz que nós somos escolhidos, que nós somos eleitos, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com o objetivo de anunciar as grandezas daquele que nos tirou, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez seja difícil para você. Você apenas precisa dizer sim, eu quero fazer parte disso. Então o Senhor vai fazer maravilhas através de você. Todos nós somos chamados de Deus. Todos nós podemos fazer parte e somos a igreja do Senhor. Por isso é um privilégio poder falar com vocês nesse dia, através dessa plataforma que o Senhor providenciou para nós. Que possamos viver com intensidade aquilo que Deus tem nos oferecido de graça. Nós somos a igreja do Senhor e devemos fazer a diferença aonde nós vivemos, sendo sal e luz dessa terra. Por favor, feche os teus olhos, nós vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai querido, porque Jesus morreu e ressuscitou por nós, nos salvando, nos libertando, nos purificando e nos convidando para fazer parte desse anúncio, dessas boas novas de salvação. Deus querido, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a entender que nós somos a igreja do Senhor e que temos a responsabilidade de levar as boas novas, que temos a responsabilidade, Deus, de espalhar a salvação, a transformação que somente Cristo nos dá. Por isso, Deus, nós pedimos em nome de Jesus que Teu Espírito Santo nos ajude, que Teu Espírito Santo nos capacite para fazermos a boa obra, para fazermos aquilo que é agradável ao Senhor. Por isso, Deus, precisamos de Ti. Entregamos tudo e todos nas Tuas mãos nesse dia, pedindo a Tua bênção sobre nós e sobre todos aqueles que estão perto de nós, sobre todos aqueles que vão ouvir também a pregação que temos de que Jesus salva, Jesus é o Senhor e que o Senhor Jesus transforma as vidas. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um bom dia. Deus abençoe.